Graças a Deus. Nós, irmãos, vamos ficar em pé, vamos ler a palavra de Deus. Vamos lá para Lucas. Lucas capítulo 24. Vamos ler todos juntos. Versículos 26 e 27. E depois o versículo 44 e 45. Que é o versículo central do nosso estudo de Gênesis. 26 diz, juntos: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. 44. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Vamos orar. Pai, essa é a nossa oração. Do mesmo modo que o Senhor abriu o entendimento daqueles discípulos, nós como seus filhos, discípulos teus, que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai, nesse momento, e possamos ver as glórias do teu Filho. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Nós vamos poder sentar. Nós estamos naquela caminhada quando, se você pegar um diamante, você pode vê-lo de vários modos. Então, depende da incidência da luz, ele tem uma cor e você vê o molde. É a mesma coisa a palavra de Deus. A palavra de Deus é o diamante. Deus pode, pela sua imensa graça, nós vermos a realidade da palavra de Deus de vários modos. Então, se nós pegarmos, por exemplo, 5 autores, homens de Deus, firmes, que vão falar sobre Gênesis, cada um tem um foco, mas todos estão falando do mesmo diamante. Então, meus irmãos, não pensem que nós vamos seguir nós vamos por um outro modo, falando da mesma coisa. Então, quando você vê Gênesis, nós já falamos várias coisas. As pessoas que gostariam de saber desde o início, é só procurar no YouTube, tem lá as primeiras colocações. Então, nós temos, amados irmãos, em Gênesis, a criação, no capítulo 1 e 2. Nós sabemos o que houve diante de toda a criação. Nós temos o caos entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis 1. Tem um caos. Eu não creio que Deus criou o caos e o mundo vazio. Mas existem irmãos preciosos que creem assim, que houve alguma coisa aí, mas que não houve nada. Foi assim que foi feito e agora Deus vai botar em ordem tudo isso daí. Eu acho que Deus não faz a desordem. Deus faz a ordem. Isso eu não acho. Isso é verdade bíblica. Então, quando você vê no capítulo 2, você vê o caos, você vê trevas, você vê sem forma e vazia e um abismo. Mas, amados irmãos, diante dessa tragédia, o Espírito Santo de Deus pairava, chocava aquela circunstância. Nós vemos que o Espírito Santo de Deus é que nos traz vida. É através da obra de Cristo, do poder do Espírito Santo, que ganhamos a vida. A vida de Cristo. Então você tem a vida pairando sobre aquele caos. Nós temos a vida pairando sobre esse caos dessa comunidade, o caos da igreja, o caos das nossas próprias vidas, há o Espírito Santo pairando. O Espírito Santo, ele tem zelo, ele tem ciúmes do povo de Deus. Mas ao mesmo tempo, você entra no capítulo, versículo 3, Deus já começa a fazer toda a separação. Então você tem a criação, que Deus fez
caos, um vazio sem forma, em trevas, um abismo. Logo você tem a vida, o Espírito Santo pairando sobre aquela circunstância, e nós temos, amados irmãos, a luz. Então você tem a vida e tem a luz. Nós vemos lá em João, Evangelho de João, no capítulo 1. Nós vemos lá, João 4, 1,4, e diz assim, capítulo 4. A vida estava nele. Está vendo, amados irmãos? Começa aquela vida. E a vida era a luz dos homens. Então você vê as duas realidades ali em Gênesis capítulo 1, versículo 2 e 3. Você vê a vida através do Espírito Santo e você vê a luz. E todos eles falando da realidade que é Cristo. Cristo é a vida. Cristo é a luz. Por isso nós estamos olhando em Gênesis tudo que diz em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, que lá em Lucas nós acabamos de ler. Ele vai dizer que o Pentateuco, que é a lei, ele vai dizer que os profetas, são 17, e os salmos que falam dos livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Todos eles estão falando de Cristo. Porque a Bíblia toda vai falar de Cristo. Qual é a mente do Pai? O seu Filho. Qual é a mente de Deus em relação à igreja? O seu Filho. O seu Filho é a vida, o seu Filho é a luz dos homens. Então por isso João vai dizer aqui, a vida estava nele. Estava em quem? Em Cristo. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Então, através você vê a vida, você vê a luz, você vê a ordem. Se você for ver tudo que está, essa sequência está falando do que Deus fez na nossa vida, o que Ele espera na sua igreja. Fomos criados por Deus, nós somos regenerados. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, a nova criação, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nós temos, amados irmãos, diante da vida, do caos da nossa vida, Deus vai nos regenerar. Como nós estávamos antes sem Cristo? Um caos. Deformado pelo pecado, vazio sem Deus, sem esperança, sem Deus no mundo. Isso em trevas. E havia um abismo entre eu e Deus. E aí entra, amados irmãos, o nosso Senhor Salvador Cristo. Entre todos esse caos e Deus, a cruz é aqui. Por isso que você já vê no Gênesis capítulo 3 falando da cruz. Ele já entra para falar da cruz. Então você vê a sequência, a ordem e a beleza. Qual é a beleza de Deus que Deus procura em nós? A imagem e semelhança do seu Filho. A beleza da igreja não está na igreja. A beleza da igreja está em Cristo, que é o cabeça da igreja. Mas aí nós temos também relacionamento. Porque Deus nos chamou dessa circunstância para ter um relacionamento com Deus, ter intimidade com Deus, para permanecer em Deus, habitar nele, ter uma vida dependente dele, somente dele. Mas continua, também é fecundidade, crescer e a fecundidade fala do fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Como é que nós vamos dar fruto? Primeira coisa, nós temos que nascer de novo. Nós temos que ganhar a vida e luz, que é Cristo. Segunda, meus irmãos, nós temos que ganhar a vida do Espírito Santo, que é no novo nascimento. Agora o Espírito Santo veio o quê? Habitar em nós. E a palavra de Deus vai dizer: Cristo em vós é a esperança da glória. Então você tem duas situações. Nós em Cristo, novo nascimento, regeneração. Cristo em nós, santificação, ser parecido com Deus. Está entendendo? Porque ele vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Você não pode dar fruto,
mais fruto, nem muito fruto. Você não pode permanecer no meu amor. Você não pode lutar contra o mundo. O Espírito Santo vai estar em você e ele vai dar testemunho de mim. Jesus está dizendo lá em João capítulo 15. E vocês vão dar testemunho. Por quê? Porque eu estarei. No Velho Testamento, o Espírito Santo pairava. E ele era momentâneo, Deus usava, mas não havia habitação plena do Espírito Santo. Não havia a morada do Espírito Santo deles, como há no Novo Testamento. Por isso que você vai ver João 14, vai dizer, o Espírito Santo está convosco. Ele estava desde a criação, antes da fundação do mundo, mas ele estará em vós. E por isso ele vai dizer, olha, em vós vai acontecer quando? No Pentecostes. Aí o Espírito Santo desceu e foi aqui habitar daqueles 120 pessoas no início. E todos eles falavam a mesma linguagem, glorificando a Deus. Porque o Espírito Santo, a função principal do Espírito Santo é o quê? Glorificar a Cristo. E como que ele glorifica a Cristo? Nos regenerando, dando uma nova vida, nascer de novo. João 3 vai dizer, se você não nascer de novo, falando para Nicodemos, que era um religioso, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Imediatamente vai levar eles para quê? João capítulo 1, versículo 14. Porque do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem, que é ele, seja levantado, é cruz. Porque não existe nada, absolutamente nada na mente de Deus em relação ao seu Filho, a não ser através da cruz de Cristo. E aí sim, Deus faz o seu grande propósito. Então, o drama da redenção, ela começa antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele escolheu antes da fundação do mundo, Romanos 8, versículo 29, para sermos conformados à imagem do seu Filho e ele ser primogênito de muitos irmãos. Então o drama da redenção começa na eternidade e continua na eternidade, termina na eternidade, quando Jesus Cristo voltar. Então a redenção não é só do meu espírito, está redimindo minha alma e vai redimir quem? O meu corpo, na vida de Jesus. Então o drama da redenção, ela é cósmica, ela é o universo. Deus está reconciliando o céu e a terra. Então é muito mais do que a gente imagina. Dizer, ó, Jesus Cristo veio me salvar, é verdade. Mas a salvação está dentro de um supremo propósito de Deus. O plano de Deus maior, que é convergir tudo no seu Filho. E tudo convergir no seu Filho, o céu e a terra. Seu centro de todas as coisas. E a igreja entra aí pela mensurável graça de Deus. Então você vê a beleza, o relacionamento, a fecundidade é fruto. A Bíblia diz que nós devemos dar fruto. Nós ganhamos o coração. Nós ganhamos o Espírito Santo dentro de nós. Nós ganhamos a natureza celestial. Nós temos duas naturezas, Romanos capítulo 7. A natureza do pecado, a lei do pecado, e a lei do Espírito da vida que habita em nós. Há uma guerra. Aí, Gálatas vai dizer assim, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Você anda no Espírito, que é uma guerra. Mas presta atenção, por que existe essa guerra? Vamos chegar lá. Então Deus fez o quê? Deus criou todas as coisas no seu Filho. Colossenses, já lemos lá, Colossenses 1,18, já lemos João 1,2, foi Cristo, fez todas as coisas. Então daí nós temos a vida, nós temos, amados irmãos, a luz, a ordem, a beleza, o relacionamento, a fecundidade, e temos o quê? A bondade de Deus. Porque Deus, quando criou o homem e terminou, o que ele falou? Tudo que ele fez, ele dizia, é bom. Quando ele terminou, fez o homem, o que ele disse? É muito bom. Aí Deus fez o homem em imagem
Não foi isso que Deus fez? Para quê, amados irmãos? Refletir, representar, apresentar a imagem de Deus. Só que nós sabemos o que aconteceu. E é esse o tema daqui para frente que nós estamos pegando os 3 primeiros personagens, que é Abel, Enoque e Noé. Os 3 primeiros personagens, no capítulo 1 até o 11, ele dá para nós os princípios, ele dá os fundamentos. Depois, quando entra em Abraão, Isaac, Jacó e José, ele vai dar os princípios dessa caminhada cristã, a chegar ao quê? A ser a imagem e semelhança de Jesus, como José. Se você for ver José, a história de José é muito parecida com Cristo. E José faz tudo o que Cristo fez dentro da perspectiva. Olha a vida de José. Então essa é uma caminhada cristã. Então primeiro nós temos os fundamentos, Abel, Enoque e Noé. Depois nós vamos entrar com os princípios dessa caminhada com Deus. Nós temos aqui, amados irmãos, quando nós entramos no versículo capítulo 3, muita coisa que vou voltar atrás, entraram 3 coisas. Entrou o pecado, no capítulo 3. No capítulo 6, a carne. E no capítulo 9, 10, 11, entrou o mundo. O mundo. Então nós teremos 3 inimigos: o pecado, a carne e o mundo. E Deus vai tratar tudo isso. Por isso que o povo de Deus ficou desfigurado. Por isso que você vai ver, Deus fez o homem e a mulher a imagem e semelhança dele. Quando Adão e Eva tiveram outro filho, eles dizem assim, faz a colocação: gerar o filho a imagem e semelhança de Adão. Não é mais Deus. Por isso que você vai ver que só através de Cristo Deus está restaurando a imagem e semelhança de Deus. E isso está dentro do supremo propósito de Deus. Primeiro, Cristo ser o centro e convergir tudo em Cristo. Segundo, ter um povo, uma grande família parecida com o seu filho. É o único jeito de haver um testemunho real da igreja e de Cristo. E a igreja ser o quê? Um outdoor, diante dos anjos, caídos e não caídos, mostrando a suprema grandeza da sabedoria de Deus. E ele vai dizer lá, em Efésios 3, ele vai dizer: esse é o supremo propósito de Deus. Está vendo? Que é muito mais do que a salvação. Isso é maravilhoso. Mas Deus nos salvou para quê? Deus me salvou para ir para o céu. O certo sentido tem razão, mas isso não é a verdade inteira. Deus nos salvou, amados irmãos, para que haja um povo, uma grande família parecida com o seu filho. E que lá no céu, amados irmãos, quando Cristo voltar, nós o veremos face a face, e nós seremos plenamente a imagem e semelhança de Jesus. Nunca Deus. Deus é Deus. Mas a imagem e semelhança do seu Filho plenamente. E o que Deus vai ter no céu? Uma grande família, parecido com o seu Filho. Agora eu pergunto para você, amados irmãos: no céu alguém vai pecar? Absolutamente não. Alguém vai contra Deus, como fez os anjos? Absolutamente não, porque todos nós ganharemos a imagem e semelhança de Cristo na sua perfeição. Não Deus, nós nunca seremos Deus.